Olá, eu sou Juliana Rezende e essa é a quinta e última questão do nosso segundo Treinando o Tempo. Se você não baixou essa oficina ainda, no link aqui do vídeo, no link na descrição do vídeo, tem um link para você baixar esses arquivos. Em uma pequena cidade, a área rural fica situada em uma região plana e é formada por 3 vilarejos, A, B e C. Embora muitas pessoas residam nessa localidade, não há nessa região nenhum posto de saúde. O novo prefeito, no intuito de cumprir uma das promessas de campanha, decide construir a unidade de saúde em um ponto que seja equidistante dos 3 vilarejos. Para determinar o ponto exato no qual o posto deve ser construído, os engenheiros imprimiram o mapa da região e uniram os pontos A, B e C, que representam os vilarejos, formando um triângulo e em seguida traçaram as alturas, as medianas, as bissetrizes, as mediatrizes ou as retas suportes do triângulo. É uma questão, gente, teórica sobre elementos notáveis. A gente tem alguns elementos notáveis no triângulo. As alturas, as medianas, as bissetrizes, as mediatrizes. Esses elementos, quando eles se encontram, quando você traça as 3 alturas, elas se encontram num ponto. Esse ponto a gente chama de ortocentro. O ortocentro, ele não tem nada assim de muito especial, não. Quando a gente traça as medianas, elas se encontram num ponto, e esse ponto é o baricentro. Para quem não se lembra, o baricentro ele é o centro de gravidade do triângulo, ele é o ponto de equilíbrio do triângulo. Quando a gente traça as bissetrizes, elas se encontram no incentro. O incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Quando a gente traça as mediatrizes, a gente determina o ponto de encontro delas, é o circuncentro, é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. As retas suportes das alturas não vai formar nada muito interessante para nós, não. Vamos tentar entender. São 3 vilarejos, A, B e C. Vou desenhar aqui primeiro uma circunferência para ficar mais fácil de enxergar. Aí aqui eu vou marcar os pontos, ó. Aqui eu vou ter, imagina que aqui esteja o vilarejo A, aqui o vilarejo B, e aqui o vilarejo C. O que eles fizeram? Eles imprimiram um mapa dessa região e uniram esses 3 pontos, formando um triângulo. O que a gente está procurando, então? A gente está procurando um ponto que seja equidistante dos vértices desse triângulo. Então, o ponto ele tem que ser, a distância dele até o ponto A tem que ser igual à distância dele até o ponto B, que tem que ser igual à distância dele até o ponto C. Esse ponto, gente, é exatamente o centro dessa circunferência. Dá uma olhada, ó. A distância desse ponto até esse vértice é raio. A distância desse ponto até esse vértice é raio. E a distância desse ponto até esse vértice também é raio. Observa, ó. Aqui é raio e aqui é raio. Então, é esse ponto que está equidistante dos 3 vértices. Que ponto que é esse? Esse aqui é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, isso aqui a gente chama de circuncentro. E o que é o circuncentro? O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. Ou seja, se a gente quer determinar um ponto que seja equidistante dos vértices, a gente tem que traçar as mediatrizes. Então, que letra que você marca? Letra D. O que muita gente confunde? Muita gente confunde isso com um incentro. O incentro, ele é o ponto de encontro das bissetrizes. Vamos lembrar aqui, ó. O que é um incentro? O incentro, ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Tenta imaginar um triângulo assim, ó. Tenta desenhar aqui. Tenta imaginar esse triângulo aqui. Eu quero que você olhe para essa circunferência que eu acabei de desenhar. Essa circunferência, ela é a circunferência inscrita no triângulo. Repara, o centro dela, ele é equidistante dos lados do triângulo. Como assim? A distância desse ponto,
a distância desse ponto até esse lado é raio. Lembra que o raio que vai do centro até o ponto de tangência, ele é perpendicular à reta tangente. Então, aqui vai ser a distância. Esse segmento aqui é raio. Esse segmento também é raio. Ou seja, o incentro, ele é equidistante dos lados. Então, se a gente quisesse algo que fosse equidistante dos lados do triângulo, a gente teria que traçar quem? As bissetrizes. Como a gente quer algo que seja equidistante dos vértices, a gente tem que traçar as mediatrizes. O Enem ainda não cobrou uma questão teórica de elementos notáveis, mas não vai demorar para aparecer. Isso aqui é uma ótima chance para você aprender essa ideia toda. Um abraço e até a nossa próxima oficina.